Nós vamos agora para a seção 17. Introdução às escolas não budistas dos princípios. Ou melhor, não faz assim, menino, né? Introdução dos princípios das escolas não budistas, né? Então, C. Extensive explanation of outer and inner limb by limb. Uma explicação extensiva, parte por parte, externa e interna. Isso tem duas partes, né? E aqui tem supa. In le que che par tsang pa sum la. Isso tem duas partes. Refuting the extremes of permanence and annihilation of other schools and delineate by stage the course and subtle selflessness of our own schools. Isso tem duas partes. Refutando os extremos de permanência e aniquilação das outras escolas e delineando os estágios da vacuidade do si mesmo, dos estágios da vacuidade de si mesmo, tanto grosseiros quanto sutis, das nossas próprias escolas, né? Alguém pode dizer, mas por que você está trazendo selflessness como vacuidade de si mesmo? Aqui eu cito um amigo meu, o Giuseppe Ferraro, o professor Giuseppe Ferraro, que fez Sabedoria Fundamental, o Caminho do Meio, editado pela editora FI, né? E que traduz dessa maneira o termo Atman e Anatman, né? Si mesmo como Atman e Anatman como não si mesmo, ou então vacuidade do si mesmo, né? De uma maneira extensiva que eu estou usando aqui. Lembrando, a perspectiva da nossa análise é a perspectiva da rede interrelacional aplicada à filosofia da religião continental, certo? Mas eu não fico só aí. Eu entendo a coisa como interrelacional, então eu tenho também a filosofia analítica da religião, tá bom? Que eu posso usar como ferramenta. Então nós temos essas duas abordagens aqui possíveis sobre o texto. A teoria de rede interrelacional foi a minha tese de doutorado na Unicamp durante a pandemia e que eu fui aprovado com louvor para publicação imediata, etc. Mas na verdade é um instrumento, né? É o primeiro capítulo que está lá na minha tese, que é um instrumento de análise dos registros de filosofia chinesa budista, chinesa taoísta, chinesa confucionista, mas que se expande para budismo tibetano, budismo japonês, budismo tailandês, budismo atualmente de renascença indiana e assim por diante, né? Ela abarca todas essas possibilidades de budismo, taoísmo e confucionismo aí que existem, em função de ter um fundamento comum chamado de princípios que determinam os elementos da rede interrelacional, né? Eu trabalhei isso também no mestrado na UEL, na Universidade Estadual de Londrina. Mas vamos lá. Refutando the extremes of permanence and annihilation of other schools in 4 parts. Refutando os extremos de permanência e aniquilação das outras escolas em 4 partes. Nyepa, Chide, Dan, Cha, Kyu, Tsan, Ke, La. Os Tsan, Ka, La, né? Também é possível. Isso tem duas partes. This has 4 parts. Isso tem 4 partes. History of Others, Individual Schools, Synonyms, Divisions, and Individual Extensive Explanations. Isso tem 4 partes. A história das escolas individuais dos outros, sinônimos, divisões e explicações individuais extensivas. Lembrando, estou fazendo tradução livre. Qual a metodologia que você está usando? Tradução livre. Ou seja, estou lendo e traduzindo, tá bom? Aí vem aqui, ó, Chunram, Tsandre, e assim vai embora, tá bom? E senão eu vou ficar lendo tibetano pra quê? Você não tá fazendo aula de tibetano, né? Então vamos lá. History of Others Individual Schools. História das outras escolas individuais. Né? Tampe, Chen, Nye, So, Chum, Tu, So, Ni. Então, at the time of incalculable lifespan, Kapila composed the text of the Sankhyas. Um incalculável tempo de vida, Kapila compôs os textos dos Sankhyas. Through various imaginative imputations regarding differences about a self, the systems of orders split into many.
através de muitas imaginativas imputações com respeito à diferença sobre o si mesmo, a self, the systems, sobre si mesmo, o sistema dos fundadores se dividiu em muitos. Então, quer dizer, o texto está dizendo que os Sankhya's são os fundadores e que o Kapila é um indivíduo que viveu muito, ó. Incalculable lifespan. Lifespan quer dizer tempo de vida. Incalculable, incalculável. O que isso quer dizer? Isso quer dizer uma coisa meio simples, né? Que provavelmente, fazendo uma leitura contemporânea, Kapila é o nome de um professor homenageado e que muitos outros vieram atrás dele, né? Na sua sequência, dando o nome de Kapila. Agora, se a gente faz uma perspectiva dentro da cultura religiosa indiana ou tibetana, onde o tempo é circular, o que nós obtemos aqui é que Kapila tinha um tempo de vida gigantesco, então que ele reencarnava, muitas vezes se lembrava da sua vida anterior e passava os ensinamentos. Qual dos dois é o correto? Qual dos dois é errado? Bom, não sei. Certo? Então, culturalmente, nós temos isso. Dentro da filosofia contemporânea um pouco mais crítica, nós temos o oposto disso. Quer dizer, né, uma perspectiva mais, assim, a gente pode dizer assim, que se aproxima mais de uma crítica histórica, de uma perspectiva mais humana, né, antropocêntrica, né? Podemos até ser mais dentro de uma antropotécnica, né, que não entende a coisa como uma possibilidade de tomar renascimento e lembrar das suas vidas anteriores, né? Tá bom? Então existem essas duas posições, né? É possível que existam terceiro e quarto e quinto, mas vamos trabalhar com essas duas. Some explain that from the start there were different teachers and so forth. Alguns explicam que desde o início existiram diferentes professores e assim por diante. Some assert that the teacher of all is Arhat. Alguns afirmam que o professor de todos, ou seja, o Kapila, é um digno, um Arhat, um imortal. Os chineses traduzem Arhat como imortal, ou seja, não morre mais, né? Então por isso que ele poderia ter esse tempo incalculável, né, de vida. Interessante isso, né? Porque tem uma terceira perspectiva que a gente acabou de ver, não é reencarnação, ele é simplesmente imortal, ponto. Nós não podemos esquecer que a perspectiva aqui é a perspectiva védica, né? Então é possível isso dentro do tempo circular que nós temos dentro da religião bramânica, né? Sem problemas isso pra gente. Mas é claro que se você for fazer uma leitura cristã, inaceitável isso, né? Na perspectiva cristã, da lógica da teologia revelada, a possibilidade de reencarnação é zero. Não há reencarnação nessa perspectiva, tá bom? Mas e os gnósticos? Os gnósticos trabalham com isso, certo? Mas não está dentro da ortodoxia, do que se entende como teísmo ortodoxo cristão. Está no quê? No paralelo, possível. Ali, claro. Nós temos movimentos gnósticos aqui no Brasil? Temos. Eles estão errados? Mas do que nós estamos falando, certo ou errado? Diante da perspectiva ortodoxa cristã, claro. Diante da perspectiva aberta, fora da ortodoxia, não. Eles têm lá o campo deles, a maneira deles acreditarem, etc. Certo? Então, a lógica deles é diferente, é a lógica do gnóstico cristão. Então, the two sacrifices arose here serially. The Sankhya's are earlier. Os dois sacrifícios surgem aqui serialmente. Os Sankhya's são anteriores. O que isso quer dizer, meu Deus? Por isso que tem o comentário, né, meu filho? Minha filha, porque senão não vai dar não, né? Aqui nós temos a parte tibetana e aqui o comentário da coisa, né? Então, Nagopalden diz assim: According to Prajnavarman, de acordo com o comentário do autor Prajnavarman sobre o louvor exaltado, exalted praise, que fica Ud Balata Siddhasvamin. During the first aeon, when a lifetime in Jambudvipa was immeasurable, a Brahmin called Kapila appeared. Durante o primeiro aeon, quando o tempo de vida em Jambudvipa, quer dizer, no nosso mundo aqui, né? Talvez Jambudvipa, depende de como você faz a hermenêutica, que vira Índia, né? Era imensurável. Aquela repetição que nós encontramos na Bíblia cristã também, né? Que a ideia de que
Adão viveu mais do que Sete, Sete viveu mais do que o seu filho, e assim por diante, até chegar mais ou menos a idade aí de 60, 70 anos de idade. Né? No começo era muitos milhares de anos, depois vai caindo. Né? A ideia de tempo próximo da fonte. A Brahman, quem é fonte? Fonte, no caso da Bíblia, é Deus. Né? A Brahmin called Kapila appeared. Um Brahmin, ou seja, alguém que acredita em Brahman, mas também da classe sacerdotal, chamado Kapila, apareceu. In a retreat, he attained solitary liberation through certain asceticisms. Em um retiro, ele obteve uma libertação solitária através de certos ascetismos, de prática de disciplina moral, de prática de disciplina corporal. Solitary liberation no budismo é o mesmo que pratica Buda, ou seja, ele atingiu o estado de Buda solitário. Né? Na estrutura budista geral, você tem ouvinte, pratica Buda, Bodhisattva e Buda, tá bom? Em escalas, assim, em termos de amadurecimento cognitivo. In order to teach the path well to others, he composed the Book of the Sankhya's, which mainly teach the 25 categories. Com a finalidade de ensinar o caminho, ou ensinar bem o caminho, well, to others, para os outros, ele compôs os livros da tradição Sankhya, que ensina principalmente, mainly teach, the 25 categories, as 25 categorias. It is said that depending on various imaginative imputations with regard to small differences, é dito que, dependendo das imputações, das várias imputações imaginativas com respeito às diferenças, às pequenas diferenças ou atributos, of the self described in his compositions, do si mesmo descrito em suas composições, many systems of orders split off. Muitos sistemas, dependendo então da descrição do si mesmo, do Atman, nas suas composições, diferente de pequenos atributos, né, que ele está dizendo aqui, diferenças pequenas, muitos sistemas dos fundadores apareceu. E aí nós temos por fim aqui, né, aqui. Some think that this is the thought of Bhaveka blaze of reasoning. Say that all orders individually arose from the start, that is, the beginning, with their own fundamental teachers, different texts, and so forth, without depending on the text of the Sankhya's. Alguns pensam que este é o pensamento do Lâmina de Razões de Bhaveka, séculos 5, 6, por aí, da escola Madhyamaka, o Caminho do Meio. Caminho do Meio é uma escola indiana do século II. Muitas pessoas colocam o nome da escola deles de Caminho do Meio, mas isso no mundo inteiro, não é exclusivo do Brasil, mas existe uma tradição chamada Madhyamaka, o Caminho do Meio, que é do século II depois de Cristo. Está muito longe de ser perto do agora, tá bom? Então, mas que existe até hoje no meio tibetano. Né? Na China não mais existe, é chamada de Sanlou, e que existe mais, né? Foi absorvida pelas escolas. Né? Então, diz que todos os fundadores individualmente surgem desde o início, that is, ou seja, the beginning, o começo, with their own fundamental teachers, com seus próprios professores fundamentais, textos diferentes e assim por diante, sem depender dos textos dos Sankhya's. Como foi explicado no Lâmina ou Blaze of Reasonings, né, Lâmina do raciocínio, de Bhaveka, according to some texts of the Nirgranthas, de acordo com alguns textos dos Nirgranthas, the fundamental teacher of all fathers is the sage Arhat. O professor fundamental de todos os fundadores é o sábio Arhat Kapila. Arhat gathered his retinue together and individually gave to the fathers, such as the Sankhya's and so forth, all their tenets which he had formulated. Então, nós temos aqui que o Arhat reuniu uma multidão de pessoas para segui-lo e individualmente deu aos fundadores, tais como Sankhya's e assim por diante, Sankhya Yoga, né? Que eu saiba é isso aí, grandes categorias, depois se divide. All their tenets which he had formulated, todos os seus princípios que ele formulou. Afterwards, when Brahman came, logo depois, quando Brahman veio, o Arhat diz, Great Brahman, you have come leisurely. Grande Brahman, você veio de maneira tranquila. You have come very late.
mas você chegou muito atrasado. Because I have given away all the treatises, use these Vedas. Porque eu já dei todos os tratados, use esses Vedas. Então, quer dizer, nós temos aqui diante de uma construção do tratado tibetano, de uma tradição que provavelmente veio da Índia, sem dúvida alguma tem um eco indiano aqui, e que fala o seguinte, olha, grande Brahma, você chegou atrasado, agora você ensine os Vedas, porque é isso que eu tenho para te oferecer, né? E aí surge o que? O Vedantismo, tá bom? Os Vedas, né? Claro que eu acho que o pessoal não trabalha dentro desse referencial lá. Mas existe um eco aqui forte de uma história, de uma transmissão oral, tá bom? Então, para não alugar demais, nós paramos aqui. Então, nossa sessão 17, tem sessão 17A e sessão 17B, tá bom? E a gente continua na próxima com a sessão 17B, onde eu continuo aqui essa leitura rápida, com a ideia de uma transmissão de, vamos dizer assim, popularização do conhecimento científico budista, super rápido, dá para passar muito tempo para analisar essas palavras em tibetano, fazer os desdobramentos em sânscrito, fazer o desdobramento em chinês, em Pali, para ver o que é que acontece lá, né? E ainda fazer a configuração cultural. Claro, isso é objeto do quê? Isso é objeto de aula do programa de pós-graduação em Ciência da Religião, por exemplo, na Universidade Metodista de São Paulo, e há outros programas de Ciências da Religião no Brasil todo. Se tiver especialização em filosofia budista, você precisa ver isso, né, com grande profundidade, destrinchar isso para fazer pesquisa e assim por diante, né? E aí, então, nós temos aqui a questão da rede interrelacional cultural védica, indiana, dos Sankhya's, do yoga, que faz parte, então, do diálogo da escola que depois vem a ser a escola de Sakyamuni ou a escola de Gautama Buda, tá bom? Que vai dialogar com isso que o Jamyang Shaiba e o Nawam Palden estão explicando pra gente. Muito obrigado e vejo você na sessão 17B, não se esqueça, tá bom? Eu não vou me esquecer, espero. Até lá, tchau.